Isso é uma grande maravilha, amados irmãos, e que nós acabamos de cantar que o nosso Senhor, Ele ressurgiu da morte. Isso significa tanto para nós. Servimos a um Deus vivo, irmãos, e Ele está aqui nessa noite, vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Por favor, irmãos, abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero tomar ali uma porção e em seguida nós vamos abrir então no livro de Atos dos Apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, verso 17. Primeiros Coríntios, capítulo 15, no verso 17, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis no seu pecado. Essa palavra está dizendo para nós, irmãos, que a ressurreição do Senhor é o endosso divino de que o sacrifício de Cristo foi plenamente aceito. É isso que essa palavra está afirmando para nós. Que o Pai, ele assina, ele chancela que a obra de Cristo foi totalmente aceita. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas a nossa fé não é vã. A nossa fé é uma pessoa viva. Agora vamos então para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus Cristo, no capítulo 13. E eu quero tratar justamente sobre esse tema, porque essa sessão que eu pretendo compartilhar com os irmãos a partir do verso 29, ela fala de fato da doutrina, a doutrina da ressurreição no livro de Atos. Essa sessão ela é bastante contundente com relação a isso. Na verdade, todo o livro de Atos, a partir do capítulo 2, trata isso com bastante ênfase. Desde a pregação de Pedro ali no dia de Pentecostes, até o final do livro, de maneira explícita ou mesmo implícita, quando fala da exaltação de Cristo, implicitamente está falando da morte, sepultamento e da ressurreição do Senhor. E a partir do verso aqui então 29, diz assim: e havendo este cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outros salmos diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê.
Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Nós te bendizemos porque é algo tão novo para nós, Senhor, no sentido de que ela se renova para nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela não é uma palavra antiga, Senhor. Ela não é uma palavra nova, ela é uma palavra eterna. E obrigado por isso, Senhor. Porque essa palavra é a Tua palavra. E nós nos rendemos a ela. E nos ajude, Senhor, a ver de maneira profunda as letras que aqui estão para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, do qual nessa noite nós fazemos memória dele. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui diante, digamos que da pregação do apóstolo Paulo. Na verdade, é a primeira pregação dele, após então ele ter ficado 11 anos no deserto da Arábia e ter sido buscado por Barnabé. E aqui é a primeira viagem missionária, a primeira viagem que eles fizeram juntos. Então, diz a palavra que eles chegaram lá a Perge da Panfilha e depois eles chegaram a Antioquia da Psídia, que é justamente o contexto que nós estamos aqui. E diz aqui, irmãos, que aqueles principais das sinagogas, aqueles judeus, eles viram ali Paulo, viram Barnabé, que estavam presentes naquela reunião. E como eles tinham um caminho aberto, em especial o apóstolo Paulo, nas sinagogas, então eles pediram: olha, você pode dar uma palavra para nós. E aí eles especificaram: nós queremos uma palavra de consolo. E o apóstolo Paulo, então, ele começa no versículo 16, diz que ele se levantou e então pediu silêncio com a mão, e então ele começou a falar a sua palavra. Interessante que essa palavra, ela vai do versículo 16 até praticamente ali o versículo que nós lemos, até o versículo 41, vai 2 versículos adiante. É uma pregação relativamente extensa, evidentemente não está aqui o registro de toda ela, mas o principal está aqui. E é fato que essas mensagens, todas elas, aproximadamente 20 mensagens que existem aqui no livro de Atos, tanto de Pedro, quanto de Paulo, quanto de outros apóstolos, próprio Filipe mesmo no capítulo 7, é a mensagem mais longa, ela segue como que um padrão, de uma introdução, de um desenvolvimento ali da mensagem, e ele faz uma conclusão. Mas todas elas, irmãos, há uma ênfase na pessoa, na vida, na obra do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, de fato, há de considerar que nós não vemos isso e simplesmente devemos apreciar, mas isso deve ser, de fato, a nossa maneira de andar com realidade de vida, onde a pessoa, a vida e a obra do nosso Senhor precisa ser evidente, a pessoa dele. E aqui Paulo, ele faz, então, como que um contraste. Ele começa falando, ou ele diz aqui na sua mensagem, um personagem bastante conhecido, ele fala também de Moisés, mas ele fala muito de Davi. Ele fala: olha, Davi viu a corrupção. Em outras palavras, o corpo de Davi entrou em decomposição, mas o corpo de Jesus não entrou em decomposição. O corpo de Jesus ressuscitou dos mortos. Então, ele vai dizendo ali no primeiro verso que nós lemos, e diz que houve um cumprimento profético. Paulo está dizendo: olha, tudo o que aconteceu foi um cumprimento profético. Ele estava dizendo com relação às autoridades judaicas, aos fariseus, aos escribas, à multidão, inclusive José de Arimateia, que cedeu ali aquele túmulo para ele, um túmulo que foi entalhado numa rocha, e depois então uma laje tampou aquele túmulo e o Senhor ficou ali. Houve um selo naquele túmulo. As autoridades romanas temiam pela ressurreição do Senhor, porque já se havia rumores a respeito disso, a despeito do fato de que os discípulos hesitavam nessa afirmação. Os discípulos de fato tinham um pouco de... Eles entraram mesmo assim numa espécie de tremor, de medo, depois de que tudo aquilo aconteceu, em especial quando o Senhor Jesus foi preso. Eles temiam bastante. Então, eles se espalharam depois disso. E tudo isso, aqui na palavra, está dizendo que nada mais era do que
um cumprimento profético de tudo o que estava. A morte do Senhor, que resultou na ressurreição do Senhor. Quando nós lemos ali no 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo extremamente áureo no que concerne a ressurreição. Não só da ressurreição do Senhor, que se tornou as primícias, mas também a ressurreição, a nossa esperança de que também teremos um corpo glorificado assim como o do Senhor, semelhante ao dele. Mas ele está dizendo que aquela ressurreição teve provas. Foi visto por Cefas, foi visto por Tiago, foi visto por uma multidão de 500 pessoas. O Senhor Jesus ressurreto foi visto pelos 12. Aí Paulo ainda diz assim, e também por mim, ainda como que um abortivo, né? Nascido fora do tempo. Então, irmãos, é algo que realmente impactou aqueles corações ali dos judeus. Tanto que eles pediram, olha, você podia trazer essa palavra novamente na semana seguinte. O fato é que daí houve uma reviravolta e a perseguição então começou e eles não aceitaram essa palavra, não aceitaram a palavra do Senhor. Eles rejeitaram a pessoa do Senhor. E essa teologia, irmãos, da ressurreição do Senhor Jesus, é algo que nós precisamos de fato tratar com toda a nossa visão espiritual. Nós precisamos assim realmente clamar ao Senhor que nos dê olhos para compreender isso. Então eu falei para os irmãos daquela passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, e ali de fato é o capítulo do Evangelho mais completo que fala desse assunto, né? Da ressurreição do Senhor, da vitória do Senhor sobre a morte. Então ele realmente é muito enfático naquilo que ele coloca. Ele fala, olha, se Jesus não ressuscitou, tudo é vão. Se Jesus não ressuscitou, nada a respeito do cristianismo tem valor. A cruz não passaria de uma tragédia. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é em vão. Irmãos, note que ele não faz aqui ele não dá uma opção, uma segunda opção, mas ele dá uma força de exclusão. Fala, não tem escapatória. Se Cristo não levantou dos mortos, o perdão dos seus pecados é uma ilusão. A esperança que nós temos, a viva esperança que nós temos é um engano. O que nós estamos reunidos aqui, irmãos, não teria sentido sem a ressurreição do Senhor. Então, o cristianismo seria mais uma filosofia moral, como todas as outras religiões. Então, os irmãos percebem, diante da grandeza que nós nos reunimos, de um Deus que está vivo. Nada disso acontece nas outras religiões. Todos os das outras religiões, e não preciso citá-las aqui, nem são dignos da citação, são como que nada. Tudo isso seria como que nada. Mas, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui numa realidade de vida. Jesus ressuscitou. Ele é vivo. Ele é uma pessoa bendita. Quando ele coloca ali, a sua fé é vã, essa expressão significa que seria um esvaziamento total. Seria inútil. Essa palavra significa sem um valor real. Ou seja, a sua fé, ela ficaria... Não é que ela ficaria fraca. A sua fé não existiria se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, irmãos, é tudo ou nada. É tudo ou nada. E para nós é tudo. A ressurreição não é só uma boa doutrina. A ressurreição não é... O cristianismo não é só uma religião ética, só um exemplo de amor, não. É uma realidade, é uma verdade. Então, irmãos, essa dúvida, esse ceticismo, essa situação de descrença, isso aconteceu por toda a história. E quantas vezes, muitas vezes, nós mesmos temos encontrado o nosso coração abatido. Por isso que, vez após vez, precisamos voltar na doutrina da ressurreição, para compreender que nós servimos a um Deus que é vivo. Irmãos, me permitam citar aqui um irmão. Ele vivia no século XIX. E é um inglês chamado Albert Ross.
vou citá-lo aqui, um publicitário, mas que também ele era um escritor. E a posição inicial dele é que ele era um ateu e cético com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Quanto à vida de Jesus, ou o Jesus histórico, ele não tinha nenhuma dúvida. Mas o que ele se esmerou em fazer e procurou fazer num determinado momento da sua vida foi provar que a ressurreição era uma mentira. Ele se dedicou a isso. E ele falou, então eu vou produzir um material. O meu material vai se chamar Jesus, a última fase. Né? Então eu desmorono toda a teoria da ressurreição do Senhor Jesus. E ele utilizou todos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos canônicos. Mas ele também utilizou outras fontes históricas muito fortes. Por exemplo, ele utilizou Flávio Josefo, ele utilizou um registro do próprio Pôncio Pilatos, e ele foi buscando todas essas fontes, não só bíblicas, mas também fontes extra-bíblicas, como o Evangelho segundo Pedro, que não é o Evangelho canônico, né, o Evangelho dos Hebreus. Então ele buscou muitos materiais para isso. E aí então, irmãos, eu vou colocar isso bem rapidamente, só para os irmãos compreenderem o teor disso, e para que também os jovens aqui possam compreender um pouco da questão histórica dessa relação. O primeiro ponto que ele colocou foi a respeito do túmulo. O túmulo do Senhor Jesus, novo, um túmulo selado. Porque os outros que eram crucificados, e muitos outros eram crucificados, eram jogados nas valas, eram descartados. Mas o do Senhor Jesus, o próprio José de Arimateia foi e pediu para Pôncio Pilatos, para aqueles que estavam ali, fez um requerimento para isso e solicitou o corpo de Cristo, e eles concederam. Então o corpo de Jesus foi colocado num lugar totalmente fechado, numa gruta. Então um túmulo novo. Então lembre-se que o Albert Ross está levantando todos esses pontos. Aí ele descobre que tem uma grande pedra na entrada. Na verdade é uma grande laje, ou circular ou retangular, que foi colocada ali, mas não só essa laje, mas também um selo romano, que era composto muito provavelmente de cordas. Então eles entrelaçavam aquele túmulo e colocavam um selo, como que uma cera, e dizia, se alguém vedar, se alguém mexer nessa cera lá, tirar o lacre daqui, será morto. E era justamente assim que eles tratavam qualquer um que desobedecesse. Um outro ponto que tem ali, e o Ross descobriu, que foi com relação à segurança. Havia uma guarda romana ali, uma guarda judaica que estava ali. Então não eram soldados amadores, eram soldados profissionais, muito provavelmente até templários. Eles ficavam vigiando ali 24 horas o túmulo. E qual que era a punição por negligência, se caso qualquer um deles, negligenciasse? Era a punição com a morte. O próprio livro de Atos fala a respeito disso. E ele analisou, irmãos, a possibilidade de alguém sair vivo de tudo aquilo que havia acontecido com o Senhor Jesus. Qual que é a possibilidade, irmãos, de alguém que foi flagelado com flagelos romanos? Ou seja, somente os flagelos, que eram aquelas tiras de couro, e eles colocavam ali pontas de ossos, ou metal, ou pedras. Qual é a possibilidade de alguém ser flagelado e sair vivo? Até por conta da hemorragia que causava. A possibilidade era praticamente zero. E ele foi então analisando não só os flagelos, mas também os açoites. Os açoites que causavam extremas dores naquele que era açoitado. Então, ele estava não só emocionalmente totalmente abalado com tudo isso, mas também enfraquecido. Então, como alguém conseguiria mover aquela pedra? Ou tirar aquela pedra? É isso que ele está considerando. Como alguém que carregou uma cruz de aproximadamente 40 quilos, e depois de ter passado por todos esses flagelos, todos esses açoites, ainda encontrar forças humanas. E os irmãos se lembram ainda da crucificação, que houve uma severa perda de sangue. E ainda teve um seu lado que foi furado com uma lança. E ali saiu sangue e água. Então, soma tudo isso. O túmulo lacrado. O túmulo vigiado. Todos esses flagelos e açoites. Então, mesmo se alguém saísse vivo disso, qual seria a possibilidade de ter alguma força para poder escapar de uma prisão? Irmãos, e Albert Ross ainda não encontrou nenhum sobrevivente da crucificação.
Ele buscou em todos os registros históricos, não houve nenhum sobrevivente. Isso mostra a grandeza do espancamento que acontecia ali. Isso mostra como eles eram hediondos na aflição daqueles que eram crucificados. Mas aí uma outra possibilidade foi levantada. Qual a possibilidade desse corpo ter sido roubado? Qual era a possibilidade do corpo de Jesus ter sido roubado daquele túmulo? Porque essa foi uma tese levantada. Os sacerdotes subornaram os guardas. Quando os guardas disseram, não sei mesmo o que aconteceu. O corpo sumiu, a pedra moveu. Eles subornaram, a palavra de Deus diz isso, que eles foram subornados então para dizer que eles tinham dormido e que o corpo tinha sido roubado. Agora, quem roubaria, irmãos? Os discípulos? Os discípulos estavam amedrontados, os discípulos tinham se espalhado. Os discípulos, Pedro mesmo negou o Senhor Jesus 3 vezes. Roubaram o corpo. Então, como eles também venceriam aqueles guardas romanos? Ou mesmo os templários que estavam ali, pudessem estar guardando aquele local, que saberiam que haveria possibilidade da ressurreição. Aí eles também levantaram a possibilidade de que terceiros pudessem roubar o corpo, né? Ladrões ou mesmo inimigos. Aí o próprio Albert Royce levanta a pergunta: qual valor tem um corpo? Qual valor tem um defunto? Serve para quê? Pedir resgate para quem? Ou mesmo fazer chantagem com o quê? Então, irmãos, ele foi levantando todos esses dados. Ele foi então trazendo todos esses pontos. E ele inclusive, ele observa a vida dos apóstolos após tudo isso. Porque os apóstolos, após tudo isso, eles pregavam com ousadia a ressurreição de Cristo. Albert Ross foi vendo que eles deixaram aquela covardia para trás e ficaram sem medo da morte. E ele ficou pensando, mas por que alguém ficaria corajoso para defender uma mentira? Qual seria o sentido disso? E a conclusão, então, irmãos, é que as evidências apontavam para o sobrenatural. O túmulo estava vazio. Os próprios inimigos disseram isso. Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15. Não tinha uma explicação natural. Não tinha uma fraude, não tinha um erro. Não tinha uma fuga que se sustentasse a severidade da crucificação. Aquela vigilância militar ali. A mudança radical dos discípulos de covardes para corajosos. Ele começou a não entender, o Albert Ross. Então foram 3 argumentos que nocautearam aquele homem. Ele disse, como que o túmulo podia estar vazio? Pergunto para você, irmãos, como que o túmulo poderia estar vazio? Depois ele, analisando ainda, ele falou que foram 10 aparições daquele que ressuscitou para os seus discípulos. Muitos viram ele ressuscitados. Documentos históricos totalmente confiáveis. Aquele homem estava saindo de um ateísmo, de um ceticismo, para alguém que olhava para as provas materiais. Eu não estou aqui entrando ainda no Espírito Santo que já entrou na sua vida, irmãos. E você tem uma certeza plena de que o teu Deus vive e vive eternamente. Mas isso também foi uma realidade na vida dele. Outro ponto que ele colocou: por que os inimigos silenciaram e não começaram a argumentar de que tudo era uma mentira, uma farsa, mas eles ficaram quietos, inclusive mesmo depois da pregação dos apóstolos em Jerusalém? E ele ainda fica impressionado, como que o cristianismo surgiu? Alguém que não ressuscitou. Essas pessoas são capazes de morrer por alguém que continua morto, isso não faz sentido. Então ele se rende à pessoa do Senhor Jesus. Porque ele disse, como que aquilo aconteceu naquela manhã de Páscoa? Ele começava a fazer essas perguntas. Ele dizia, como explicar o túmulo vazio, o testemunho dos discípulos? Aí ele conclui, a resposta está no poder da ressurreição. A ressurreição é a única hipótese que pode explicar.
O túmulo estava vazio e nenhuma teoria humana explica satisfatoriamente como. Essa foi a frase dele. Frank Morrison é um pseudônimo que então ele passou a usar, ele virou um apologeta e ele escreveu um livro. Só que na verdade esse livro que ele escreveu era o material que ele estava escrevendo Jesus a última fase, e depois ele mudou o nome. Quem moveu a pedra? Ele teve que mudar o nome e ele se rende então à pessoa do Senhor. E ele passa a ter a mesma certeza que você tem de que Jesus vive e vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que bênção, irmãos, que nós servimos a um Deus que é totalmente vivo. E Paulo aqui então, ele vai colocar para nós 2 pilares. Se vocês perceberam no verso 38, ele diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se anuncia o quê? A remissão dos pecados. Ele está dizendo assim, porque Cristo ressuscitou, então você é redimido. Se você crê, você é perdoado. A palavra remissão significa que houve um cancelamento da sua dívida. É como se você não devesse mais nada. O menor ao maior pecado seu foi totalmente perdoado, removido. Mas porque Cristo ressuscitou. Então, isso tem poder, irmãos. A dívida dos pecados, mas não somente isso, como se fosse pouca coisa. Sabe a culpa do pecado? A culpa do pecado é retirada por causa da força da ressurreição. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. A ressurreição então culmina na remissão dos seus pecados. E agora você se reconciliou com Deus, se reconciliou com o Pai. Por isso você pode estar aqui nessa mesa, comendo e bebendo do Senhor, uma realidade viva, uma realidade espiritual. Você serve a um Deus vivo. Ele continua dizendo, e tudo o que pela lei de Moisés, ele está dizendo assim, a lei de Moisés não pôde justificar vocês. Não foi possível. Ah, mas por ele, por Jesus, leia comigo o verso 25, perdão, o verso 23. Porque eu quero só que você olhe bem para essa palavra. Ele está dizendo assim, da descendência deste, ele está falando de Davi lá. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, o Salvador de Israel. Ou seja, esse aqui é o sujeito de tudo que está acontecendo aqui para frente. Ele está dizendo, tudo que está acontecendo aqui agora a respeito da ressurreição dos mortos, da remissão, da justificação, eu estou falando desse Jesus. É dele. Então ele está dizendo aqui, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Irmãos, você crê nessa obra? Você crê na ressurreição? Você crê que Cristo se tornou as primícias daqueles que dormem? A primícia daqueles que também serão ressuscitados? Então, irmãos, você também foi justificado. Paulo aqui está utilizando uma expressão jurídica. Justificado. Você foi declarado justo. Ou seja, a graça de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Mas também, assim por um ato só de justiça, todos foram feitos justos, aquele que crê. E é isso, irmãos. É a ressurreição que é essa chave, digamos, de toda a realidade da nossa vida cristã. A nossa fé, ela não é vã. É como um eixo que sustenta tudo aquilo que nós temos vivido em termos de vida com o Senhor. Então, sem isso, sem esse eixo, não tem evangelho, não tem esperança, não tem nem igreja. Mas a prova visível de que a redenção foi aceita por Deus é que o Senhor ressuscitou. E tudo o que ele afirmou de si mesmo, tudo o que o Senhor afirmou de si mesmo, a sua vida, o seu poder, a sua autoridade, a sua divindade, é verdade, porque ele ressuscitou e ele venceu a morte. Então, irmãos, se qualquer pecado tivesse tocado o nosso Senhor, por menor que fosse, a morte iria retê-lo. Mas ele nasceu sem pecado e viveu uma vida totalmente santa, sem pecado. E ele morreu para que você não precisasse mais morrer.
Então você se lembra das palavras dele que disse: fazei isto em memória de mim. Porque ele fala para nós fazermos memória da morte, né? Interessante que não é a memória da ressurreição. É porque a morte foi vitoriosa. A morte teve a chancela do Pai. Teve o ok do Pai. Ele é santo. Ele é justo. Ele entrou na morte sem pecado. Os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Então, irmãos, a morte do Senhor foi agradável ao Pai. Foi perfeito. Satisfez a justiça de Deus. E teve a validação do Pai. A ressurreição, irmãos, é a prova, é a vindicação, é a confirmação, é a autenticação de que Jesus é o Filho de Deus, sem pecado. A ressurreição e a morte é o cumprimento pleno das promessas de Deus feitas aos antepassados. Ele virá, vai morrer, mas vai ressuscitar. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Tudo se cumpre na morte e na ressurreição do Senhor. Quando você visita o chamado local da tumba, diz lá que tem uma plaquinha lá dizendo assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, me permita ler rapidamente esse pequeno poema, esse pequeno escrito de um irmão chamado S.M. Lockbread. Ele diz assim: nós nunca morreremos no desespero da sexta-feira. E ele diz assim: é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando. O conselho está conspirando, a multidão está difamando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário. Seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito. Mas você vê, é só sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo. As pessoas estão pecando. O mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os seus pés. E então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira. Mas deixa eu dizer algo para você. Eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando: o que aconteceu com o rei? Os fariseus estão celebrando que o plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem que é apenas sexta-feira e que o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo o abandono do seu pai, deixado sozinho, morrendo. Mas é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, o meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida. A morte ganhou, o pecado conquistou, Satanás ri. Mas é sexta-feira. Jesus é enterrado, os soldados montam guarda, uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira, só é sexta-feira, porque o domingo está chegando. Que dia é hoje, irmãos? Por isso nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Por isso nós comemoramos hoje a morte do nosso Senhor. Aí me permita, eu fiz um acréscimo aqui. É domingo ao amanhecer.
A pedra foi removida, o sepulcro está vazio, a morte foi vencida. O anjo proclama: ele vive, ele vive. A cruz não é o fim, é o começo da vida. É domingo glorioso. O Filho se levantou, o inferno foi derrotado, o véu se rasgou, as trevas fugiram, a esperança brilhou. É domingo, Cristo vive e para sempre Ele reinará. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor, que vive e vive eternamente. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor vive, está aqui, Senhor. O Senhor é o principal, é o primeiro no nosso meio. Toma mesmo o teu lugar de preeminência aqui nos nossos corações. Bendizemos e agradecemos tanto ao Senhor por nos chamar a essa bendita salvação, a essa justificação, a essa remissão. Louvado seja em teu nome, Jesus. Amém.